Diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está escrito em seu coração. Enquanto no céu ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo. Amém, amém, queridos. Muitas pessoas me perguntam se eu acredito que Deus está começando a fazer uma reforma na igreja, ou irá fazer uma grande reforma. E quase sempre quando nós conversamos um pouco mais com as pessoas, nós vemos que elas têm uma ideia muito superficial de reforma. Em Romanos 15:4, o apóstolo Paulo diz assim: o que outrora foi escrito no passado, foi escrito para a nossa instrução, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, quando nós pensamos naquilo que Deus quer fazer, e nós nunca devemos ter um coração superficial. E eu estava olhando assim, fazendo o que o apóstolo Paulo disse aqui, tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução. E eu estava lendo Jeremias hoje, no capítulo 7, no versículo de 1 a 4, e a palavra de Deus diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do Senhor, do templo do Senhor, e proclame esta mensagem. Ele ia para a porta do templo, onde as multidões se juntavam para cultuar a Deus, em Israel, e ele ia pregar isso lá, assim, publicamente. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar ao Senhor. Fazer o que nós estamos fazendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confie em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Essas são as palavras enganosas que Deus está dizendo através de Jeremias, para eles não confiarem. Isso é um texto assim um pouco estranho, não confie em palavras enganosas. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Então nós precisamos de um pouco de contexto assim, para entendermos. Houve um rei em Israel que reinou durante muito tempo. Nós estamos em época de eleição, ficamos naquela expectativa de mudar o governo, e nem todo mundo, mas pelo menos eu. Mas pense num rei ruim, assim, num rei mau mesmo, assim, sabe? E essa época foi a época de um rei assim. Imagina você ter um governante horrível, mas não tem eleição, sabe? Ele fica lá, ele vai ficando. Esse rei começou a governar com 12 anos de idade. É até engraçado imaginar alguém ser rei com 12 anos de idade. E ele foi um péssimo rei. O nome dele era Manassés. Ele é o pior de todos os reis de Judá. E olha que esse negócio de ter rei ruim era assim, sabe, era uma coisa comum. Em Israel era o tempo todo, em Judá não era muito diferente. Manassés foi o pior de todos, o pior de todos. Ele começou a governar com 12 anos de idade, e ele não tem um mandato de 4 anos e mais um de 4 para a gente torcer para acabar. Ele reinou por 55 anos. Então imagine um péssimo governo por 55 anos. Eu tenho 45 anos, a minha vida inteira ia ser o mesmo cara governando. Ainda ia faltar 10 anos para esse cara continuar governando. Esse era o cara que governou, ele era um cara totalmente corrupto, de todas as formas que nós possamos imaginar. E ele reinou por 55 anos, ou seja,
foi um meio século, mais de meio século, sombrio, escuro, corrupto. Ele incentivou a prática de todos os cultos pagãos que nós podemos imaginar. Você acha que o nosso país, né, é ruim e a igreja está em decadência? Mas ele incentivou toda espécie de culto pagão e envolveu toda a comunidade de Israel em orgias sexuais, nos seus cultos espirituais. Então, Manassés instituiu prostitutas em santuários espalhados pelo país todo, inclusive no templo. Prostitutas para o santuário, ou seja, para fazer cultos à deusa da fertilidade, e ele fez um monte de coisas assim. Ele importou mágicos, feiticeiros de todas as nações e escravizou todo Israel com superstição, sabe, essa ânsia de saber o futuro, de consultar oráculos. Ele manipulou com magias e encantos toda aquela nação, levou todas elas. Então, você não pode pensar nada vil que Manassés não só fez, mas como proclamou como algo que todo mundo devia fazer. E todo mundo devia fazer, não só na vida, mas como culto, como parte integrante da sua vida. Parecia que as crueldades de Manassés não tinham fim, a ponto de ele inventar uma nova maldade, parece para superar a outra, e a outra. Ele tinha um apetite assim, sórdido e insaciável. Certo dia ele colocou o seu próprio filho no altar durante um ritual, assim eu diria, de magia negra, e sacrificou um filho dele aos deuses, como está em 2 Reis 21. Então, esse é o rei, e ele governa por 55 anos. E o grande templo que Salomão tinha construído, segundo o projeto de Davi, não é? Para Deus ser exaltado em Jerusalém, em sua simplicidade, né? Assim, no sentido de que ele era despido de imagens, por causa de não terás imagens, para que todos tivessem uma adoração correspondente àquilo que Deus é, o Deus invisível, pudesse ser reverenciado, cultuado. Estava tomado por mágicos, magos e prostitutas, e tinha toda espécie de rituais mais terríveis que nós podemos imaginar, uma luxúria desenfreada, de tal maneira que não só na vida das pessoas no dia a dia, como é a nossa cultura, mas mesmo os cultos eram uma orgia sexual, sabe? Então, um desejo desenfreado profanou aquele lugar santo. A violência na sociedade era enorme, e Manassés então arrastou toda aquela nação para um lamaçal fétido, pior do que qualquer outra nação, de tal maneira que Deus disse: nem as nações que eu destruí, ou seja, os pagãos, desceram tão baixo quanto Israel, quanto Judá desceu. Nem eles foram tão vis. Então, em 2 Reis 21, 9, diz assim: e Manassés de tal modo os fez errar, ou seja, Judá, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, esse é o ambiente, essa é a igreja, essa é a sociedade. E é nesse reinado que Jeremias nasceu, sabe? Era nesse mundo, mas quando esse mundo já estava bem, não foi no início assim do reinado de Manassés, foi depois que Manassés já tinha estragado tudo assim totalmente, e não tinha sobrado nada, nenhum resquício da santidade de Deus, nem no templo. Na última década da vida de Manassés, Jeremias nasceu. Então, pense, é nesse mundo que Jeremias aprendeu a andar, falar e a brincar. É nesse mundo que Jeremias foi adolescente. É nesse mundo que Jeremias foi jovem e viveu. No mundo que Manassés construiu. Você não pode imaginar um lugar pior e mais impróprio para uma criança nascer,
para um adolescente se formar, para um jovem viver, do que o reino que Manassés criou, onde até o culto era uma grande orgia, onde até o templo era cheio de prostitutas do santuário. Era uma sociedade completamente pervertida, como por exemplo o Salmo 12:8 diz: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Quando a vileza, igual Isaías diz, olha, quando as trevas são chamadas de luz, e quando luz é chamada de trevas, quão grande mal é quando o pecado não é só praticado, mas ele é exaltado. Como a nossa sociedade faz leis para proteger o pecado é comemorado, é celebrado como algo bom. Assim era, de todas as formas, o reinado de Manassés. Foi 55 anos de caos moral, que levaram a fé e a verdade de Deus quase que ao esquecimento total. Esse é o mundo que Jeremias nasce. Nunca olhe para esses homens e achem que de alguma maneira alguém que Deus usou grandemente nasceu e viveu num mundo pior do que o nosso, para justificar qualquer coisa que nós vivamos. Então, foi aqui que ele nasceu, nesse caos. E algumas pessoas ainda falavam algo sobre Deus, sobre a santidade de Deus, mas era algo, sabe, assim, nos cantos, murmurado, pouco dito. A fé real, quem a vivia de uma forma fugidia, esquiva, não havia nenhum lugar para ela. Então, finalmente o cara morreu. Depois de 55 anos de governo, porque naquela época não tinha eleição, o cara tinha que esperar o cara morrer. E esse rei horrível viveu a beça, ele morreu e o filho dele assumiu no lugar dele. Então, as pessoas pensaram, graças a Deus, algumas pessoas, outro rei, e o nome dele foi Amon, e ele foi tão ruim quanto o pai, ele não foi nada melhor do que o pai dele, e algumas pessoas ficaram tão irritadas com aquela coisa toda, que resolveram, vamos matar esse cara, eu não vou esperar, não vai ter eleição mesmo, não é? E como eles perderam a esperança de alguma mudança, mataram Amon. As pessoas tinham chegado assim, a esse limite. Então, prematuramente, o filho de Amon, neto de Manassés, assumiu o trono. O nome dele era Josias, com 8 anos de idade. Olha, o avô dele tinha assumido o trono com 12. Ele ainda foi mais cedo. Então, houve uma reforma em Israel. Sabe aquelas pessoas que falam comigo sobre reforma? Então, houve uma reforma. Deu-se início, então, uma das mais notáveis histórias e capítulos da história de Israel. Uma das maiores reformas que Israel viu depois, assim, de Davi e do esplendor do reino. Então, esse rei precoce, por incrível que pareça, tinha um espírito totalmente diferente. Ele também nasceu e foi criado nesse ambiente, como Jeremias, os dois. É por isso que Jesus disse que o Espírito sopra onde quer, nós não sabemos como ele age. Por que o avô horroroso, mas na criação de Josias, um pai péssimo, depois de 55 anos de reinado, onde o caos moral invadiu todos os lugares. Imagina como era o ambiente, como era saudável o ambiente do palácio, onde ele, até no templo era cheio de prostitutas e orgias. Imagine como era saudável o ambiente onde ele cresceu. Mas nós ficamos imaginando como o coração de Josias foi totalmente tocado por Deus, e um espírito completamente voltado para Deus brotou em Josias, a obra soberana do Espírito Santo. Mas como é que Josias ia fazer uma reforma? Ele não tinha nenhum referencial. O país vivia há mais de meio século completamente mergulhado na escuridão espiritual, moral. Então, primeiro, é inacessível para nós como Deus escolhe, toca um coração e muda um coração e regenera um coração. Isso nos lembra
nos lembra as nossas cidades, né? Elas tendem a irem ficando feias para nossa comodidade, sabe? Então, quando nós olhamos para Josias, nós olhamos para a nossa cidade, assim, quantos lugares bonitos e verdes viram, sei lá, assim, um grande estacionamento, não é? Quantos shoppings grandes vão crescendo em nossos bairros, e aqueles estacionamentos enormes, aquele cimento, aquele asfalto todo, aquilo é feio, aquele lugar era cheio de vida, mas agora há uma coisa estéril, sem vida. A nossa tecnologia brutal, impessoal, destrói toda aquela vida delicada, e só para servir, assim, eu diria, a conveniência dos adoradores de Mamon, assim. Nós enfeiamos e destruímos tudo. Tudo que nós destruímos é porque nós queríamos mais conforto, assim, e a maneira de nós conseguimos acharmos mais conforto, ou seja, prazer, né? É sair destruindo tudo, fazendo tudo ficar. Então, depois, foi mais ou menos uma busca de prazer assim que criou esse caos em Israel. Mas quando você olha para esses lugares, você vê que eles têm que manter uma manutenção constante. Porque por mais que você asfalte ou bote concreto no lugar, a vida tem um poder incrível, não é assim? Às vezes você vê um asfalto que está ali há muito tempo, aí dá uma rachadurazinha, aí daqui a pouco você já vê um treco nascendo entre aquilo. Aquilo ali está tanto tempo, parecia que não tinha nenhuma chance para a vida. Não é? Mas pelas fissuras, a equipe tem que ir lá ficar refazendo. Daqui a pouco havia um programa chamado Um Mundo Sem Ninguém, assim. O que aconteceria se, sei lá, esse bairro aqui ficasse 10 anos sem ninguém aqui? Logo você vai ver que a natureza começa a tomar conta de novo. No meio das fendas, sabe, começa a rachar tudo, cresce mato, árvore. Outro dia eu estava vendo algumas cidades na União Soviética, né, em Chernobyl, onde teve aquele acidente terrível, né, nuclear. Eu fiquei assim espantado, porque virou uma mata o troço, cheio de bicho. Eu não entendi direito, porque eles falaram que ia ficar 200 mil anos sem nada ter lá, mas eles calcularam errado, porque o que aconteceu é que os seres humanos tiveram todo que sair, e agora a natureza voltou a tomar conta de tudo, e já tem mato em tudo quanto é lugar, árvore, bicho. Então a equipe de manutenção tem que ficar sempre fazendo, porque senão a vida brota. Agora, não é engraçado que a vida parece ser uma coisa frágil, não é? Você vê que aquele asfalto joga tudo em cima, destrói tudo, a vida, sabe, a grama, a planta, parece ser uma coisa frágil, mas na verdade você vê que a vida tem um poder enorme. Pense assim na vida de Deus, não é? Então, poder do Espírito Santo, quando regenera o homem, essa força que rompe o pavimento negro, assim, do asfalto, do caos moral que é a vida humana sem Deus, e essas forças silenciosas, misteriosas, do poder do Espírito escondida, lá no interior de uma pessoa, no meio desse caos todo, brota. E esse é o exemplo. Nós poderíamos dizer que Manassés cobriu Israel com asfalto, com betume negro de Sodoma e Gomorra, sabe, para conveniência do homem. Como eu falei, a gente sempre enfeia as coisas para o nosso conforto, assim, ele é como se tivesse pegado o betume, sabe, de Sodoma e Gomorra, e coberto Israel inteiro, mas por uma fenda lá que surgiu, que Deus fez, nasceu a vida vence, assim. A vida de Deus, então, criada por Deus, ela é toda poderosa em qualquer ambiente que seja. Foi sempre assim que a vida de Deus floresceu no mundo, sempre foi no meio das trevas mesmo. Então, nós podemos dizer que, apesar de tudo isso, nada pode sufocar o poder da santidade de Deus num coração que Ele regenera. Então, o que aconteceu? A primeira plantinha nessa reforma, no betume negro da maldade que Manassés jogou sobre Judá durante 55 anos, foi Josias, esse garoto,
A outra plantinha foi Jeremias. Fracos, aparente perto daquilo tudo. Eles são produtos de uma geração totalmente corrompida, profana, que corrompeu completamente a vida das pessoas, corrompeu completamente o culto a Deus, corrompeu tudo. Era uma geração como a nossa, autoindulgente, uma geração pérfida, adorava toda espécie de maldade. E como nesses corações pôde brotar uma paixão pela reforma. Jeremias e Josias. Como não ser o produto da nossa geração? Como não ser o produto do ambiente em que nós vivemos? Esse é o poder de Deus, o processo de implantação de Deus de um coração assim é algo que é inacessível. Nosso poder de sondar, mas Deus pode fazer na geração de Manassés, e Deus pode fazer hoje. Deus pode fazer sempre. Era possível naquela geração, é possível agora, é possível sempre. Como é que Josias, como eu disse, crescendo naqueles palácios, no meio daqueles haréns, daqueles prostíbulos, cercado, imagine, com toda a possibilidade e facilidade, com o culto ao sexo, como é na nossa geração, mas o culto ao sexo como vida espiritual. Um menino, um adolescente, cercado por isso, qualquer prazer corrompido, imaginado, ele tinha acesso. Ele tinha todo acesso, ele era da família real. E Deus levanta esse garoto com um santo desejo de reforma, de um viver totalmente diferente, não só para ele, mas para toda a nação. E Jeremias foi criado no meio do povo comum. Você vê, eles estão em lugares diferentes, numa geração totalmente corrompida, mas Josias está sendo criado lá no palácio, e Jeremias, coitado, ele é pobre, ele está vivendo em outro lugar totalmente diferente. Deus pode fazer isso em qualquer lugar, na mesma geração, mas lá no palácio real, e lá no lugar onde Jeremias nasceu, que nem era ali, sabe, em Jerusalém, ali no centro de tudo. Então, em seu íntimo, ele foi movido por um desejo de buscar a Deus, de não querer nada daquelas coisas que seus pais proclamaram e colocaram, e ele queria fazer coisas para anularem toda aquela atmosfera maligna de culto a um prazer que despreza a Deus, ao poder que despreza a Deus, ao dinheiro que despreza a Deus, ao sexo que despreza a Deus. Josias tinha um desejo enorme. Agora, ele achava que a vida de Deus devia envolver todas as coisas, como a corrupção envolveu tudo na vida do seu avô e do seu pai. Ele achava que devia ser um bom governante, que o culto a Deus devia ser estabelecido, que todas as prioridades de Deus deviam se espalhar pela sociedade deles. Ele como rei, poderia restaurar aquela nação que virou uma lixeira moral, como é a nossa cultura. Ele tinha que começar de algum lugar, e ele escolheu começar do culto. Esse foi o desejo dele. Primeiro, o culto tem que ser restaurado, o culto a Deus, como deve ser, para que depois todas as outras coisas comecem a entrar no seu lugar. Deus é central aqui. Nós temos que começar pelo lugar mais central, assim, que era o templo de Jerusalém. Não é? Ele foi construído para mostrar a importância central de Deus na vida dos seus filhos. Todas as linhas da vida de Jerusalém se convergiam no templo, para mostrar a centralidade de Deus em todas as coisas. Ele dava o sentido e os valores no manuseio de todas as coisas, de todos os prazeres, como um dom para glorificar a Deus. Ou seja, é o tipo de culto e da visão que um homem tem de Deus que define como é a sua vida. Se o culto prestado for corrupto, a vida será corrupta. Se o culto prestado não é baseado na palavra de Deus, a vida não vai ser baseada na palavra de Deus. E por 55 anos a luxúria, a violência, toda a sorte
depravação alcançou até as dependências da casa do Senhor e ultrapassaram todos os limites a partir de lá, e corromperam as vilas, as ruas, os lares, a nação, a partir do templo, do palácio real, atingiu todas as coisas, e Josias tinha um desejo de uma restauração completa, total. Então, durante a execução, ele falou: vamos começar pelo templo. Eles não tinham mais nada, não tinham mais referencial nenhum, mas eles queriam começar, às vezes não tinham por onde começar, eles não tinham nem o registro de como deviam ser as coisas, mas eles começaram a restaurar o templo, quebrar um negócio aqui, ajeitar um negócio ali, e eles acharam um livro. Ilquias, o sumo sacerdote, achou um livro antigo. Olha, ver se pode. Você acha esse livro antigo, mas eles também achavam. E eles não sabiam, eles tinham perdido o contato com a palavra de Deus a esse ponto. E o livro foi levado até Josias. Achamos um livro lá, quando estávamos fazendo as coisas que tu mandou lá no templo, a gente derrubou um troço, achamos um livro. E era o livro de Deuteronômio. E aí Josias pediu: eu quero que leia o livro, vamos ler o livro de Deuteronômio. Então lá estava Josias, precoce, um menino, um garoto, desgostoso com a maldade perpetrada por seu avô, perpetrada pelo seu pai, pelo desprezo a Deus que seu avô e seu pai tinham, e determinado a mudar todas as coisas com zelo, mas ele não sabia direito o que fazer. Zelo sem entendimento é inútil, sabe? Calvino disse que um homem zeloso sem a palavra de Deus é como um louco com uma espada, vai causar o quê? Destruição. Ele tinha um zelo, mas ele não sabia, mas ele não dispunha de um plano, de instruções. Não existe reforma sem a palavra de Deus, mesmo com o coração assim. A única coisa que ele tinha herdado dos seus pais, do seu avô, eram 55 anos de corrupção moral, decadência espiritual, mas agora ele tinha diante dele o livro de Deuteronômio. Como eu disse outro dia pregando aqui, Jesus citou Deuteronômio 3 vezes quando foi tentado por Satanás. Esse é o mesmo livro. Ele tinha agora aquele documento poderoso que falava da grandeza de Deus e do nosso culto a Deus, porque é disso que Deuteronômio trata. Fornecia definições claras de como é a maneira certa e errada de adorar a Deus, indicava de maneira explícita como tomar decisões morais, baseado em quê, como Deus seria glorificado em cada aspecto da nossa vida. E o livro de Deuteronômio então ensina como prestar um culto inteligente a Deus, ou seja, o culto como Deus revelou que o culto deve ser. E os ouvidos de Josias, aquela leitura, queridos, foi maná do céu. Ele se deliciou, e a reação do rei jovem foi imediatamente: vamos fazer tudo que está no livro. Ele colocou assim, mãos à obra, 55 anos de lixo para ser tirado, e a partir daquele momento Josias baniu todo vestígio do que seu avô e seu pai colocou como falsa adoração em Israel, expulsou tudo que desonrava a Deus, porque agora ele conhecia como devia ser o verdadeiro culto, a verdadeira vida que ele durante a sua infância não pôde aprender. Então a imoralidade fomentada, incentivada pelo governo, como é hoje, foi totalmente aniquilada. As prostitutas que desfrutavam um lugar especial no templo, tinham aposentos, foram banidas. Os magos e adivinhos que haviam estabelecido um negócio dentro do templo, sabe, o que vai acontecer amanhã com você, recebe aqui uma oração, vou te dizer o que vai acontecer. Eles foram expulsos, os magos, que estão sempre rondando assim, né? E o jovem rei então enviou agentes reais a todos os lugares para anunciar essas mudanças, que havia sido descoberto um livro sagrado, que o livro do Deuteronômio agora estava com eles. Então os velhos altares em todos os lugares de Judá foram derrubados. E o que aconteceu então foi o quê, queridos? Foi empolgante, dramático, maravilhoso, foi uma grande reforma, como eu disse, foi um dos capítulos mais incríveis da história de Israel, no meio do momento que parecia que estava na decadência mais profunda, quando Deus disse: nem as outras nações pagãs foram tão baixo como as nações que eu destruí, quando dei a vocês a terra,
foram tão baixos quanto foram. E Deus é paciente, né? 55 anos foi só o reinado de Manassés. Toda aquela imundície gerada por meio século de corrupção foi varrida de Judá por Josias. Então, durante esse período, o local foi transformado num circo religioso, onde o desejo de cada pessoa, por mais vil que fosse, era encaixado na igreja daqueles dias, entendeu? Tudo que as pessoas desejavam, o pessoal dava um jeito de encaixar no culto a Deus. Então, o culto a Deus era assim, era um circo. E nesses antigos lugares de culto era possível obter qualquer desejo repulsivo que você tivesse. Toda a ambição do teu coração podia ser satisfeita. Havia um ritual e um deus e uma deusa para qualquer capricho, sabe? Para melhorar casamento, para afastar, sei lá, o olho gordo da vida, ou então para atrair um grande amor. Havia, igual tem hoje, assim, havia todas essas coisas. A religião de Manassés estava centrada naquilo que William James, um escritor, falou, resumiu de forma assim, perfeita: o pequeno ego convulsivo. Essa era a verdadeira religião. Nada mais era do que o auxílio sobrenatural de Deus para todos os desejos e caprichos do ego humano. Poder econômico, garantir uma boa colheita. As pessoas iam nos cultos porque elas queriam uma boa colheita. Boa colheita é igual querer aumento de salário, sabe, queridos? Que eles viviam disso. Poder econômico, boa colheita, se sentir bem, ser curado de todas as doenças, assassinar a pessoa odiada, assim, orar para que ela de repente morra mais rápido, né? Ter vantagem sobre o vizinho, sabe essa coisa assim? Deus vai tirar o lugar para dar para mim, porque eu sou filho de Deus, assim, essas coisas todas. Então, agora sobre o reinado de Josias, a religião era centralizada em torno de Deus de novo. Acabou essa religião do pequeno ego convulsivo foi banida, e tudo foi dito, não, tudo é em torno de Deus, como Deuteronômio diz, Ele é o centro, nós existimos para Ele, Judá existe para Ele, nós fomos criados para Ele, e aquele lugar foi purificado, e Deus se tornou de novo um meio de descobrir o significado da vida, de manter uma vida limpa, de encontrar caminhos em direção à excelência, em tudo aquilo que Deus deve ser glorificado em nossas vidas, e adquirir uma disciplina para levar uma vida de integridade, mas comprometida em honrar a Deus com qualquer outra coisa, de compreender como Deus nos ama e de aprender como Ele deve ser amado por nós. E no meio disso tudo, desses acontecimentos, está o jovem Jeremias, e ele teve um lugar no meio disso tudo. Jeremias é aquele cara que não estava nunca assim lá pelos cantos, ele faz parte, ele não era um mero espectador nessa reforma, ele auxiliou nessa reforma pregando. Ele era um pregador, e a Bíblia nos fornece fragmentos dos sermões de Jeremias. Não está no YouTube, infelizmente, porque eu acho que eles não gravaram, mas tem vários fragmentos. Jeremias 3:12, por exemplo, diz assim: poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Jeremias foi parte integrante desse avivamento. O povo havia abandonado a Deus, que os chamou para viverem para a sua glória. E esse era o tipo de coisa, entregando-se consequentemente a qualquer deus ou deusa que eles conhecessem. Sexo, dinheiro, poder, saúde. A poluição moral, ela trabalha da mesma forma que a poluição ambiental, queridos. Às vezes nós esquecemos por que a sociedade é poluída desse jeito. É exatamente, a poluição moral trabalha da mesma forma. É o resultado do prazer a qualquer custo. Por que a poluição ambiental? Por que a gente destrói tudo? Porque a gente quer um prazer e um conforto a qualquer custo. Alguém pode dizer, isso está sendo destruído, e todos nós gostamos de dizer, olha, que isso, nós estamos destruindo o mundo, mas nós fazemos parte disso, queridos. Porque é o que a gente consome o tempo todo, nós precisamos de mais energia. Por quê?
Porque vai ficar tudo escuro? Não, porque a gente quer ligar mais aparelho eletrônico, a gente quer mais conforto, a gente quer prazer a qualquer custo, e a poluição ambiental é esse prazer a qualquer custo. A poluição moral é a mesma coisa, é o resíduo resultante de uma vida que quer prazer a custo da glória de Deus. É o culto do próprio ego. Então, isso é insidioso como é a poluição, isso brota no solo do pensamento, polui o rio da nossa linguagem. Por isso, nunca pense que alguém que tem uma linguagem poluída, aquilo está lá sem nenhum sentido. Contamina todos os setores da vida. Então Jeremias pregava, em Jeremias 4,3 diz: lavrai para vós outro campo novo, e não semeeis entre espinhos. Então a superstição havia criado uma crosta espessa na consciência das pessoas, de tal maneira que quando a verdade era pregada, ia ser inútil. Você tem que limpar antes. Você não pode, no meio da mentira, cultuar a Deus. Isso fez com que a consciência se tornasse insensível e pouco receptiva à palavra de Deus, como não só o mundo, mas a igreja da nossa geração. O arado, então, é uma figura metafórica que simbolizava o arrependimento verdadeiro. Ele tem que vir antes, que prepara o solo do nosso coração para receber o que Deus tem para dizer para nós, não importa o quê. Não importa o quão duro, quão difícil. E Jeremias, então, ele foi, eu diria, ferindo, ele foi sarcástico até em suas palavras. Ele diz assim em Jeremias 4,30: agora, pois, ó assolada, por que fazes assim? E te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pintura, se debalde te fazes bela. Ele está usando, sabe, a metáfora de uma mulher. Ele está dizendo o seguinte: vocês não podem mudar o destino de vocês com cosméticos. Não podem. Vocês precisam mudar interiormente. Em tudo, Jeremias trazia uma luz, uma confrontação, a ofensividade da verdade e junto consolação. Jeremias 6 diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Ele está dizendo, existem caminhos antigos, existem marcos, vocês precisam olhar para esses marcos, esses caminhos antigos, bem sinalizados, que conduz à excelência de Deus. De que ele está falando? Que marcos são esses? É o livro de Deuteronômio que eles tinham achado. Voltem para a palavra, olhem para a palavra de Deus, eles são os marcos dos caminhos antigos. As escrituras, naquele rolo específico de Deuteronômio, ele está dizendo, é isso que mapeia a estrada do retorno. Então a pregação de Jeremias foi incansável na divulgação dessa verdade óbvia e que devia ser cristalina entre nós, que nós não podemos viver para a glória de Deus sem conhecer a verdade que Ele revelou definitivamente, e nós devemos viver e só podemos definir o amor a Deus como Deus definiu em sua palavra. Ou seja, uma reforma superficial não bastaria. Agora, eu acho que toda essa história lança para nós uma grande luz, porque a gente vê as pessoas concentrarem-se quase sempre na ideia de que todos os problemas estão nos líderes. Qual é o problema da igreja? Os líderes. É o que eles pregam, é o que eles ensinam. O problema de todo lugar é o governo, tá? Mas agora nós estamos vendo um bom rei, um rei que ama a palavra de Deus. As pessoas passam a ideia, às vezes, que se nós tirássemos todos os pastores que ensinam coisas erradas, o povo está aberto para a verdade. Mas isso é totalmente falso. É totalmente falso. Agora nós temos um grande rei que baniu todas as coisas, nós temos um homem como Jeremias pregando. Você pensa, um dos maiores profetas de todos os tempos, né? Junto com um rei
totalmente voltado, com o coração totalmente aquecido e apaixonado por Deus, pela santidade, o que você vai acontecer? Vai revolucionar tudo. Tudo que um rei poderia fazer, ele fez. Mandou tirar todas as coisas erradas. Baniu todas as coisas. A sociedade sentiu o impacto disso. Ele era rei, né? Tinha uma abrangência. Toda a superstição religiosa foi tirada do culto. Toda imoralidade foi banida. No entanto, apenas evitar o mal não faz pessoas boas, queridos. Apenas bons líderes não fazem um povo amar a Deus. Apenas bons profetas não fazem as pessoas se voltarem para Deus. Não demorou muito para Jeremias perceber que a reforma não teve nenhuma profundidade. Ela era uma coisa de fachada, sabe? Era o rei, era o profeta, mas o povo. Tudo parecia ter mudado, mas na essência não tinha mudado nada. Não é triste isso? Não é triste essa grande história? Não é uma das coisas mais tristes que nós temos hoje? Não é aquelas pessoas só que estão cheias no meio de erros e heresias sem fim, no meio da igreja dos nossos dias? Não é terrível aquelas pessoas que denunciam todas essas coisas, mas a vida delas é tão ruim quanto a dos outros? Assim, aquela sensação de que a verdade não faz diferença nenhuma para elas. Elas podem criticar o que está errado, defender o que está errado, escrever na internet sobre o que está errado, mas a vida delas é igual à da cultura que nos cerca. Então, as transformações exteriores haviam sido tremendas. Tudo que um rei podia fazer, o que aconteceu no interior de Josias, aconteceu no interior de Josias. E tudo que ele podia fazer exteriormente, ele fez. Porém, as mudanças internas em Judá eram imperceptíveis. Logo então, nós encontramos Jeremias nos portões de Jerusalém pregando um estranho sermão que nós mencionamos no início dessa meditação. Era o próprio templo que tinha sido banido tudo de errado. Os cultos agora eram exatamente como Deus mandou. A pregação era exatamente como Deus tinha dito para ser. Tinha sido uma grande reforma. A mensagem pregada estava correta, o culto estava sendo da maneira correta. Josias tinha feito todo esse esforço, portanto era lógico se esperar uma nota de congratulação e louvor em todo Israel, porque foi promovida essa limpeza geral daquele lugar, expulsos os magos, banidos as prostitutas, banidos os altares errados. Toda a sociedade sofreu o impacto do coração que amava a santidade do rei, de Josias, e agora todos estavam indo ao culto, ao templo, naqueles dias, para ver um culto como Deus tinha ordenado que o culto fosse, para ouvir uma mensagem como Deus tinha dito que fosse. Isso é para a gente não ter uma ideia superficial do mal na vida das pessoas, para essa ideia de que, olha, tirássemos os líderes que pregam errado, tudo ficaria como se o povo sempre fosse simplesmente conduzido para lá e para cá, e o povo não tivesse uma participação positiva em tudo que é ruim. Sabe, quando a gente olha para um lugar que promove paganismo e diz que é evangelho, você fica assim, o povo, coitado do povo, não é? É aqueles líderes maus, aquelas pessoas. Então aconteceu isso. E agora eles estavam assim como ordenada o livro de Deuteronômio, naquela época, né? O que eles tinham. O culto então se tornou um culto como Deus mandou. E ficou cheio, ficou lotado, as multidões iam ao culto e elas diziam, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Como que diz? Não é como era antigamente, olha que coisa maravilhosa. Não tem mais aqueles altares, aquelas coisas erradas, não tem mais aquelas coisas. Agora não. Agora aqui está sendo pregada a palavra de Deus. Agora o rei Josias fez a reforma. Agora o culto é como Deuteronômio disse que tinha que ser. Agora a pregação é como disse que tinha que ser.
Nós estamos ouvindo a verdade. E o que Jeremias então está dizendo? Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Jeremias 7,14. As pessoas permaneceram naquele lugar santo, expressando verbalmente agora as verdades, como Deuteronômio tinha mandado, achando que tudo estava bem. Eles estavam agora no lugar certo, eles diziam as palavras certas, mas a vida delas não estava certa. A reforma era necessária, porém não era suficiente, queridos. Porque o evangelho, ou o culto a Deus, como eles viviam, não é uma questão só de arranjos certos, palavras certas na hora do culto. Não é saber a coisa certa na hora que eu estou defendendo uma doutrina no teclado de um computador. Tem a ver com a nossa vida, com a vida que exalta a Deus em todos os lugares onde eu estou. Tem a ver, sabe, com tudo que envolve a nossa vida, nosso casamento, nosso trabalho, a maneira como nós vemos o dinheiro e todas as coisas. Mas quando Jeremias hoje achou que o povo livre do reinado corrupto de Manassés se entregaria a uma vida de fé, de santidade, usaria a sua energia que usou durante 55 anos para toda espécie de mal, e que eles caminhassem nas ruas de Jerusalém, expressando a glória de Deus. O que ele encontra no templo? Pessoas estupidamente gratificadas consigo mesmas, repetindo simplesmente slogans da reforma. Templo do Senhor, olha que templo, olha que coisa maravilhosa, templo do Senhor, templo, sabe, sola gratia, sola fide, sola escritura, o grito da reforma deles era templo do Senhor, porque o templo foi o símbolo máximo da reforma, de Josias e de Jeremias. Olha o templo como está agora, olha como ele era há 20 anos atrás, mas lembra como isso aqui era na época de Manassés, que terrível, mas olha agora, olha como ele está igual o Deuteronômio falou, olha o culto, olha as coisas, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias se irritou profundamente com o quadro, e disse, não adianta repetir palavras mentirosas diante de Deus. Os locais são relevantes, extremamente importantes, não é? Os locais onde nós nos reunimos para definir os nossos corações, aprender a respeito do que Deus quer, adorarmos Deus juntos em comunidade, como corpo de Cristo, como nós fizemos hoje, cantamos hinos, estamos meditando na palavra, mas só isso nos muda tanto quanto, sei lá, e num canil ficar latindo faz você virar um cachorro. Não faz. A palavra é relevante, ela é totalmente importante, não há reforma sem a palavra, mas você pode ter a palavra sem reforma nenhuma de verdade. E o que, sabe, a maneira como nós expressamos verbalmente exterioriza muito do que temos ouvido e aprendido, porém, a contínua repetição de palavras sagradas é o que Jeremias quer que eles entendam, não cria um relacionamento pessoal verdadeiro com Deus. E da mesma forma que repetir, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo você, não cria o sentimento de amor. A não ser que o amor crie as palavras que eu estou dizendo. Falar para Deus 1000 vezes que ama a Deus não cria o sentimento de amor. A bênção, como com Josias e Jeremias, é quando o amor por Deus em nós cria as palavras, eu te amo. Esse tipo de coisa aconteceu apenas porque a reforma, de certa forma, foi vitoriosa. Aquele local agora era, sem dúvida alguma, o templo do Senhor e não mais um santuário a um culto pagão. Quando as pessoas iam à casa do Senhor, não mais compravam amuletos, não mais consultavam o futuro, não mais encontravam-se com prostitutas. Elas realmente, esse é o aspecto vitorioso, tampouco pagavam
não é? Para antecipar futuro, ganhar uma colheita. As pessoas estavam indo lá agora e cultuavam Deus como Moisés revelou em Deuteronômio. O povo estava então o quê? No lugar certo, repetindo as palavras certas, ouvindo a mensagem certa. Apesar disso, Jeremias afirma que a presença do povo naquele lugar nada mais era do que um monte de mentiras. Nascer de novo. Essa pregação de Jeremias é muito importante para nós, porque quase todo mundo, quando fala comigo, vai haver uma reforma, as pessoas têm uma ideia muito superficial de reforma. Jeremias estava preocupado com a adequação do local, da maneira com que Deus era cultuado, é óbvio, mas ele estava dizendo, as palavras de vocês e fazer as coisas da maneira certa não é tudo pelo qual nós ansiamos nessa reforma, porque isso não constitui a vida de fé que honra a Deus. É somente o nosso culto uma oportunidade de expressar a vida de fé que glorifica a Deus, que nós estamos vivendo lá no nosso dia a dia. O local e as palavras podem apenas servir de fachada respeitável para o nosso interior corrupto, é o que ele está dizendo. Esta é exatamente a acusação que ele faz. Vocês, ele diz em Jeremias 7,11, estão usando o templo de Deus como um covil de salteadores. Eles não estavam roubando nada, o culto estava direito. Por que ele está falando isso? O que é um covil de salteador? O salteador sai e faz um monte de porcaria na vida, né? Assalta, tal, mas ele tem um covil. O que é o covil? É o lugar onde ele volta e fica seguro, onde ele se sente seguro. O covil é o esconderijo, não é? Então lá ele se sente seguro, a polícia não vai chegar em mim, as pessoas não vão me pegar. Então ele sai do covil, comete um monte de coisa errada e volta para o covil. O covil é um lugar seguro, é isso que ele está falando, sabe? Vocês fizeram desse lugar só um lugar seguro. Suas incursões criminosas é o que a vida de vocês é, quando vocês saem daqui. Vocês não estão vivendo para a glória de Deus, mas vocês voltam para cá, para esse lugar, e vocês se sentem seguros, porque aqui vocês aliviam a consciência de vocês. Vocês encontraram um abrigo seguro, não foi? É o que ele está falando para aquelas pessoas aqui, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas são palavras mentirosas, porque vocês estão lá fora vivendo da mesma maneira que vocês sempre viveram. Vocês cultuam o dinheiro, vocês cultuam o sexo, vocês cultuam as mesmas coisas que vocês cultuavam antes. Esse templo limpo pela reforma de Josias, esse templo acima de qualquer suspeita, esse templo onde a verdade tem sido pregada, como o Deuteronômio diz, esse culto como Moisés ordenou, tem sido só um covil para vocês se sentirem seguros, para aliviar a consciência de vocês, porque vocês passam toda semana lá fora, fazendo tudo o que vocês bem entendem. Lá, vocês não são dirigidos pelo livro de Deuteronômio, como estão sendo aqui no culto. Vocês estão vivendo de uma maneira que desonra a Deus. Mas como agora esse culto está limpo, isso virou um covil de salteadores para vocês. Vocês saem, vivem uma vida que desonra a Deus, mas agora vocês se reúnem aqui, falam as palavras certas, gritam os bordões da reforma, e vocês pensam que eles estão enganando quem? Então vocês se retornam para esse lugar sagrado, em ordem, protegido, insuspeito, onde parece que o culto está exatamente como Deus disse, não tem mais nada a ver com aquela coisa de Manassés, e vocês usam isso como um covil de salteadores. Vocês se sentem seguros aqui, das coisas que vocês vivem lá fora, dos pensamentos que dirigem a mente de vocês, o coração de vocês. De igual modo, assim, Paulo advertiu Timóteo, em 2 Timóteo 3,5, quando ele diz assim, tendo forma de piedade, negavam-lhe, entretanto, o poder que transforma. Sabe, aquele poder que agiu em Josias, que agiu em Jeremias. Jeremias foi bem específico em todas as suas acusações. Aquele culto agora,
impecável, não mudou o comportamento deles na vida comum. O lado exterior é muito mais fácil de reformar do que o interior, queridos. Frequentar uma igreja que prega a verdade não é fato que a razão do evangelho viver o que ele vive hoje é só porque líderes ruins pregam a mentira. Esse é um fato inquestionável, como era um fato inquestionável que Manassés foi o pior rei que Israel teve. Mas quando tirou ele, e quando botou lá um grande rei, e quando fez o culto ser o que Deus queria, e pregações que expressavam a verdade de Deus, ficou evidente que o povo não era o que era por causa de Manassés, nem por causa do que ouvia. É necessidade dessa mudança interior, sabe? Eles não tinham uma vida que exaltava a Deus no seu trabalho, na sua vida comum, no seu entretenimento, mas eles se sentiam seguros, porque agora aquele templo estava como Moisés falou. Então, se você me perguntar, todas as pessoas são conscientes de que fazem isso quando elas têm um contato? Nem sempre. A Bíblia fala muito sobre o auto-engano. Muitas pessoas são conscientes e hipócritas, não é? Que pensam ludibriar as pessoas e não tem nenhum temor de Deus. Mas há algumas pessoas que não são exatamente assim. As pessoas vivem às vezes tanto tempo baseado em aparências, que se esquecem de fato dos valores da vida interior. Quando ele está defendendo a verdade, ele acha que está realmente defendendo a verdade, que aquilo é uma coisa nobre, mesmo que ele não esteja vivendo absolutamente, de forma nenhuma, dirigido por aquelas verdades. Mas pelo menos ele pensa assim: pelo menos eu estou combatendo o erro. E nesse caso em questão, o povo ficou impressionado, sabe, com a reforma, com a mudança, com o templo, com tudo que ele era, com a imagem agora, a imagem de tudo certo, o templo certo, o culto certo, a palavra certa, os bordões da reforma certo. Nós corremos um grande perigo, porque nós vivemos numa cultura onde a imagem é tudo e substância é nada. Nós somos muito tentados a isso. Nós vivemos numa cultura onde um novo começo é muito mais fácil do que uma longa execução de um projeto. Imagens são mais importantes, começos são mais valorizados. Nós somos uma cultura que toda hora está começando alguma coisa, porque a igreja também vive sempre novos moveres, não é assim? Mas não é só a igreja, é tudo assim. As pessoas estão sempre atrás da última dica para emagrecer, o último troço que está funcionando, a última estilo. Imagem é tudo, sem conteúdo. E Jeremias tentou alertar o povo a reconhecer a verdade óbvia, porém, muitas vezes ignorada, enviando eles uma imagem de um outro lugar. Em Jeremias 7,12, ele diz assim: mas ide agora, no meio desse sermão dele que ele está denunciando isso, mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, Deus está falando através dele, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Siló foi um dos lugares mais famosos de Israel, porque inicialmente é lá que ficou o centro do culto a Deus. É lá que Josué, depois de 40 anos andando no deserto, separou as terras para as tribos, e era lá que ficava o tabernáculo de Deus. E agora, se você passasse por Siló, depois de anos em que o profeta Samuel viveu lá, profetizou lá, e todas as coisas aconteceram, se você passasse lá agora, era um montão de pedras no meio de ruínas, com todo mundo que viajasse da Galiléia para Jerusalém, passaria em Siló e veria aquele montão. E Deus está dizendo então: olha o que eu fiz a Siló, não basta para mim um lugar que parece estar fazendo as coisas direito. Quando o lugar certo, a pregação certa, não leva a uma vida certa, então ela não honra a Deus. É terrível. Quando as palavras certas não são uma expressão do coração voltado para Deus, então são palavras vazias. E ele está dizendo: se isso aconteceu a Siló,
Não se engane. Então, eu quero encerrar dizendo que Josias fez algo e Jeremias estava preocupado com outra coisa. Como pastor, eu já fiz muitas cerimônias de casamento. E eu vou dizer, queridos, essa é a coisa mais fácil num casamento. É o casamento, sabe? É o dia do casamento. É a cerimônia. E casamento é difícil. Você nunca viu os problemas do casamento na cerimônia. Mas todo casal que eu conversei praticamente na minha vida inteira, eles têm um desejo muito grande de planejar a cerimônia. Eu desejaria mais que eles planejassem o casamento. Eu desejaria mais que eles conversassem e se preocupassem com o casamento. Eles querem saber onde as damas de honra devem ficar. Isso é um problema sério, assim, sabe? Onde vai sentar? Eu queria que eles estivessem desenvolvendo um plano de perdão, porque o casamento longo é baseado em duas pessoas que são boas em perdoar. Mas não tem nenhum plano de perdão. Todo o plano do casamento está na cerimônia. O casal quer decidir as músicas, o local. Eu preferia que as pessoas pensassem no que o casamento envolve. Outro dia eu estava falando que alguém falou para mim, olha, todo casamento tem 1000 motivos para o divórcio. E é verdade. É só porque as pessoas esqueceram o motivo do casamento. Se elas não esquecessem, o casamento não teria mais 1000 motivos para o divórcio. Então eu posso realizar uma cerimônia de casamento mais facilmente do que eu posso pregar num culto. Alguns minutos, algumas coisas. Então eu posso fazer isso depois de um tempo, não é? De olhos fechados, mas um casamento de verdade demanda anos de atenção, compromisso com Deus, que vai levar, às vezes, meio século. Não 30 minutos. Cerimônias são importantes, é óbvio que são. Como culto aqui, esse culto que nós estamos prestando a Deus, o culto comunitário é fundamental, é ordenado por Deus. As cerimônias de casamento são belas, impressionantes e são emocionantes, não é? Elas nos levam, às vezes, o quê? A lágrimas, ao sorriso. Nós fazemos votos, as pessoas ouvem, nós nos preocupamos em estar no lugar certo, na hora certa. As noivas nem sempre na hora certa, mas pelo menos tem alguma hora para chegar. Nós queremos falar as palavras certas, o lugar onde as pessoas devem ficar, tudo isso é importante. A maneira como nós vamos nos vestir, cada pequeno detalhe é visto como importante. Mas a realização dela é comparativamente fácil demais para aquilo que o casamento é na realidade. Sabe? Por seu turno, os casamentos são complexos, são difíceis. Você diz sim a uma pessoa pecadora, a um pecador. Você se compromete, não que vai ficar com ela se ele não for um pecador. Ele é o pecador, vai ser o pecador até a morte. Na vida 2, nós trabalhamos cada detalhe das promessas e compromissos que nós fizemos na cerimônia. O que é o nosso culto, queridos? Nós viemos aqui e falamos o que é para Deus hoje. O culto é como a cerimônia é para o casamento. O culto é a gente falar nossos votos, nós falamos o que é para Deus hoje. Eu tenho meu prazer em Ti, eu vivo para Ti. Isso é só o quê? É só a declaração de como nós vamos viver lá fora, como o casamento, os votos, é a declaração diante de Deus daquilo que eu vou viver quando não estiver mais na cerimônia. Durante o casamento nós desenvolvemos e prometemos uma vida rica de comprometimento com Deus e de amor fiel que nós prometemos naquele momento. Toda a nossa vida lá fora, trabalho, estudo, entretenimento, é baseado naquilo que nós falamos diante de Deus, cultuando a Ele. O que nós fizemos hoje nada mais é do que um casamento.
E a cada culto é como se nós estivéssemos voltando. Sabe quando as pessoas, em um mês de casamento, faz de novo, um ano depois refaz os votos e fala de novo um ano, sei lá, 10 anos. Cada culto nós viemos de novo, falamos, Deus é para nós que nós existimos, nós somos o teu povo. Ou seja, a cerimônia em si, o culto em si, não tem valor se o que nós vivemos não é isso. Como um casamento, a cerimônia não tem valor se aquelas pessoas se comprometeram dessa maneira, mas estão vivendo exatamente o oposto do que disseram diante de Deus. Nós nos aliançamos diante de Ti para a glória do Seu nome, para mostrar ao mundo a glória da união de Cristo com a igreja. Então, ou seja, a cerimônia em si, ela não tem, o culto em si não tem vida, se não tem vida lá fora. Se a vida lá fora não vai ser a expressão do que a gente diz para Deus. Pouco importa se o casal a cada aniversário faz um bolo, vai para um restaurante, sabe, janta à luz de vela, ou repete que estamos casados. Se eles não compartilham a vida de uma maneira que Deus está sendo glorificado, e o casamento deles não é diferente daquelas pessoas que não conhecem Deus. Então, eu diria que a reforma de Josias foi como a cerimônia de casamento. Mas Jeremias está preocupado com o casamento em si. Como é que está a vida diária de vocês? Vocês vêm aqui a cada culto e vocês dizem de novo essas coisas para Deus, mas eu estou vendo, eu fico lá, eu estou vendo vocês vivendo, e vocês não vivem como vocês dizem. Realmente, a cerimônia, a promessa e o compromisso diante de Deus é uma grande realização, é maravilhoso, porque é assim que Deus mandou fazer, como Deus nos ordenou fazer o culto, como Ele mandou. Mas se vocês não andarem em amor devoto a Deus, em santidade lá, todas essas declarações, templo do Senhor, vocês estão mentindo. E o povo celebrou a reforma que o rei Josias trouxe, mas aquilo era só a cerimônia do casamento, mas eles ignoraram o casamento, e todo o ministério de Jeremias vai ser para dizer para eles, vocês não vivem como vocês prometeram a Deus, o casamento de vocês é um fracasso na vida comum. A cerimônia é linda, mas a vida de vocês. Então, todo o mérito deve ser concedido a Jeremias, apesar de ter sido usado tremendamente naquela reforma, não ter permitido em sua vida que aquela insossa tagarelice nos cultos, no culto certo, repetindo a palavra certa, e ouvindo a mensagem certa, emudecesse o testemunho de uma vida que vive para a glória de Deus. Então é por isso que Jeremias, depois de toda essa reforma, porque a reforma de Josias foi a cerimônia, mas Jeremias, a partir de então, ele queria ver o casamento, sabe? Ele viu o casamento, a cerimônia, a noiva entrando, tudo como tinha que ser. Cada culto, cada coisa, cada mensagem, tudo como Deuteronômio disse. Mas ele queria ver o casamento. Ele disse, a cerimônia é maravilhoso. Dizer, oh Deus, nós existimos, nós cantamos assim hoje, né? Vivemos para a tua glória. Isso é maravilhoso, é isso mesmo. É isso que o noivo disse para a noiva. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame essa mensagem. Então, depois dessa reforma toda, no culto certo, as pessoas estavam dizendo as coisas certas, da maneira certa. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar a Deus, para mais um culto certo, para mais uma mensagem certa, para mais um culto como Moisés determinou em Deuteronômio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar, mas não confie em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Eu não quero só, além da cerimônia de votos, eu quero casamento de verdade na vida diária. O que vocês fazem aqui, os bordões da reforma, vocês
tem falado aqui para mim palavras enganosas, porque o casamento tem sido péssimo, apesar da cerimônia correta. Não confie em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Ou seja, não é mais como era com Manassés, não é mais errado, não é mais fora da palavra, é o templo do Senhor. A vida de vocês não é minha, portanto essa palavra é enganosa. Então, apesar de Jeremias ter participado daquela grande reforma do casamento, todo o seu ministério será sofrível, difícil, duro, porque as pessoas nunca viveram o casamento como eles declararam. Aquela reforma que Josias fez foi a cerimônia do casamento. Jeremias vai sofrer a vida inteira, porque o casamento mesmo não expressava os votos da cerimônia. E eles repetiam semana após semana os votos: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Nós não podemos ter uma visão superficial de reforma. A palavra certa, o culto certo. Deus quer muito mais. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador.